Oi, oi! Quem me conhece sabe que eu ando com uma mala pra lá e pra cá, de objetos, com tecidos, com instrumentos, com livros. Meu nome é Gisele Marques, eu sou artista, arte educadora, escritora e também trabalho com formação para professores no campo da educação para as relações étnico-raciais. Eu já comecei com este pano de Moçambique, porque assim, ó, eu tô fazendo uma série agora de 3 vídeos com princípios africanos, enfim, a gente vai pensar como contar, não é fórmula, mas caminhos de como contar histórias de origem afro. Então, o primeiro foi um vídeo sobre ancestralidade, não, primeiro foi circularidade, depois ancestralidade, e agora eu resolvi trazer um vídeo assim com, com mais experiências de pensar assim, tá, mas eu estou trabalhando, estou olhando para a ancestralidade, para a circularidade, mas como que, não é, como que eu vou aplicar isso lá na minha unidade? Não é aplicar, é viver, né? Porque muitas vezes a gente pensa que precisa, assim, de muitos recursos, ou de preparar aulas, olha, agora eu vou trabalhar a AERE. Não, a AERE, ela organiza o nosso currículo, o nosso planejamento, e ela está ali. Eu sempre digo assim, ó, que vamos pensar num rio, que tem as pedras, que seriam esses projetos, né, o início, meio, fim, mas a AERE, ela é a própria água, entende? Ela vai atravessando diferentes, quando a gente trabalha disciplinas, mas o nosso fazer pedagógico, as experiências. Eu gosto muito, gente, eu gosto muito de tecidos. Quando eu levo, as minhas apresentações, elas também são como aulas, né, pensando que a gente vai construindo conhecimento nessa relação. Eu gosto muito de trabalhar com tecidos. Esse aqui, ó, esse aqui é de Moçambique. Ele é lindo, né? E principalmente com as crianças muito pequenas, elas são muito, mas muito visuais, a gente sabe, né? As pedagogas que estão aqui, que trabalham com essa faixa etária, sabem muito bem disso. Só mostrar um tecido, colocar ali com as crianças, perguntar para elas o que elas acharam das cores. E a partir dali tu pode contar uma história, não precisa necessariamente que seja uma história de um livro específico. Eu faço muitas apresentações a partir do meu livro, né, do mundo de Oiá, mas não necessariamente precisa ser de um livro. Pode formar histórias ali mesmo com as crianças e também com os adolescentes, tá? Então, assim, o tecido eu gosto demais, mas aqui eu tenho um outro. Ó, eles são lindos, né? Acho que tá pegando aqui a câmera. E às vezes, ai, Gi, mas eu não tenho tecidos para mostrar, porque a gente pode começar uma história a partir de um objeto, né? De uma palavra. Mas assim, nós estamos no Brasil, né? A cultura afro-brasileira, a gente pode utilizar diferentes tecidos. Ó, esse aqui, né? Ó, um tecido liso, que eu também uso muito. Aqui tem um outro, esse aqui era dos grupos de dança. Aqui também, ó, esse xadrezinho, tá, que eu já usei muito, utilizo para fazer faixas, turbantes também. Bom, tenho instrumentos. Ó, esse aqui, gente, isso aqui é palha da costa. Palha da costa, a gente pode começar muitas histórias com essas. As bonecas também, essa aqui é toda durinha. Tenho essa aqui também, ó, que a gente sai daquele padrão, né, de bonecas, que também foi feito por uma mulher quilombola, bem aqui. Isso que eu tô falando que é a partir dos objetos, tem instrumentos, aí a gente pode trabalhar também com imagens, mas eu não tenho de um data show, uma televisão, traz mesmo a imagem, né, faz a impressão traz num livro também. Então, assim, tem diferentes formas para a gente começar a contar uma história, que o importante é a gente conhecer fundamentos, entender
quais os fundamentos? Quando eu falo eu falei nos outros vídeos, né, ancestralidade, circularidade, integralidade, força vital, né, essa força que anima, o axé, pensar nessa tradição, na pedagogia. A questão é, eu vou conhecendo os pilares que sustentam as culturas, essas culturas que a gente quer viver, né, porque não é, vou lá ensinar, vou aplicar, é viver isso, e a partir desse olhar, a gente começa a fazer, também produzir os nossos próprios materiais. Espera aí. Eu tô trazendo bastante objetos aqui, né, esse aqui é um pandeiro de meia lua, também tem um outro pandeiro que tá ali, tá em algum lugar ali, e eu também, como eu falei, gosto de trabalhar com instrumentos, às vezes não é porque eu vou ficar tocando o instrumento, mas para trazer uma questão sonora, porque o próprio, opa, deixa eu colocar ali assim, som, a imagem, né, essa aqui, a gente ativar os sentidos. Eu gosto muito de trabalhar nas histórias de origem afro com cantos. Tem um que eu tenho no meu livro que é Muriquinho pequenino é o parente do que samba na cacunda. Porugunta onde vai é o parente pro quilombo do Dumbá. Outro dia eu quero fazer um vídeo só com cantos, falando também de danças, de movimentos, tá? Mas eu gosto muito porque assim, ó, vamos pensar em algumas propostas, uma roda de memórias da comunidade, trazer alguém que seja ali mesmo do bairro, do entorno, para poder falar, contar um pouco da sua história, o ficar em roda, que a escola, né, a estrutura mesmo, a arquitetura, ela é pensada a partir das prisões, né, então esse olhar panóptico da escola também, então a gente vai pensar também nas filas, olhar para esses saberes de um mapa ancestral da turma, assim, mas espera aí, não é aquele mapa de árvore genealógica, porque a gente sabe que tem um que ele é bem complicado, assim, eu até quero trazer para vocês aqui, eu quero trazer tanta coisa, num próximo vídeo, uma artista visual que me inspira muito, que é a Rosana Paulino, e ela tem muitos trabalhos que fala sobre essa questão da memória, dessa ancestralidade, desse corpo que não se encaixa, né, que falta muito, é como se fossem pedacinhos que a gente vai procurando da nossa história. Então, quando fala em árvore genealógica, é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Mas quando eu falo sobre esse mapa ancestral, é pensar assim, o que tu aprendeu, né, dos teus avós, das tuas avós, o que tá aqui presente, muitas vezes coisas simples do cotidiano, gente, o que era feito antes, a minha avó Fausta, ela era benzedeira, então o que a gente traz hoje, até o que ela falava também, e como isso vai se perpetuando, né? Aqui eu só trouxe um panorama, um pouquinho para a gente olhar para essa ancestralidade e para essa circularidade, para esse conhecimento circular, pensando em todas essas rodas, dessa produção de conhecimento, que não é só também pensar no que é o físico, mas para além disso. Então, inscreva-se, se não está aqui inscrita, inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!